Olá pessoal, vamos começar hoje nossas aulas sobre contabilidade geral, ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em administração da produção e também em logística empresarial. Tenho aí vários cursos na área de legislação tributária e também aduaneira. Atuei na área de gestão e logística em diversas empresas e também em diversos segmentos, ok? Conforme está aí descrito. Apenas uma apresentaçãozinha breve, vamos à introdução. O que é contabilidade? Qual é o seu campo de aplicação? É uma atividade administrativa e econômica que contém recursos materiais e pessoas, ok? Registra os fatos contábeis, sejam eles administrativos ou de gestão. Existem aproximadamente 6 milhões de empresas no Brasil. Apenas 100 mil empresas são sociedades anônimas. A Lei 11.638 de 2007, ela veio para enquadrar o Brasil na contabilidade mundial, nos conceitos de contabilidade mundial, ok? A Lei 11.941 de 2009 veio para corrigir alguns defeitos da lei anterior. E a Lei 12.248 de 2010 veio trazer as convergências às normas da IFRS, ok? Usuários da contabilidade. Quem são os usuários? Os usuários internos, que são os investidores, os funcionários, etc. E os externos, o governo, os credores, os clientes e o público em geral, ok? A definição de contabilidade é uma ciência que possui metodologia especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fatos contábeis. Coletas de dados, livros contábeis, demonstrações financeiras, relatórios complementares, análise das demonstrações e também anexos. Qual que é o objeto da contabilidade? O patrimônio. E as funções? Funções administrativas e econômicas, conforme falamos. Controlar e apurar resultados, ok? O objetivo, controle e planejamento. Esse é o objetivo, tá? Da contabilidade, controle e planejamento. E quais são as técnicas contábeis, né? As técnicas de contabilidade? A escrituração, as demonstrações, a auditoria e a análise. Okay? O estudo do patrimônio, né? O que é o patrimônio? É um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou de uma entidade. Okay? O patrimônio bruto é o conjunto de bens e direitos, chamamos de ativo. O patrimônio líquido são os bens e direitos menos as obrigações, situação líquida, capital próprio, riqueza líquida, entre outros, tá? Além de patrimônio líquido, encontramos também essas outras definições para o mesmo item, ok? O balanço patrimonial, ele representa a situação da empresa em um determinado momento. É a representação do patrimônio, perfeito? É um demonstrativo obrigatório. As obrigações para com os terceiros são chamadas de passível exigível ou capital, né? Capitais de terceiros. O patrimônio líquido, ele representa o passivo não exigível, pois são créditos dos acionistas da empresa, ok? Colocando isso de forma gráfica para entender melhor, fica bastante simples. Então, o patrimônio líquido, nós temos do lado esquerdo o ativo, bens e direitos, e são tudo aquilo que a gente utiliza para o funcionamento da empresa, ok? E no passivo, nós temos as
obrigações com terceiros, né, que é o passivo exigível, financiamento que a gente adquire, né, de terceiros, e o patrimônio líquido, o crédito dos proprietários, ou seja, o financiamento que os proprietários nos deram, não é? Contribui para a empresa, aquilo que nós chamamos de não exigível, ok? Isso é um resumo do que falamos até aqui. Vamos fazer um exercício aqui, somente para facilitar o entendimento, né? Vamos pegar um balanço pessoal, né, de finanças, por exemplo, de uma pessoa que tem lá os investimentos, né? Dinheiro no bolso, 2.000, dinheiro no banco, 18.000, aplicação em poupança, 30.000, empréstimos a parentes, 20.000, veículos, 40.000, residência, 200, móveis e utensílios, 50, joias, 5, tem um total de 365.000 de patrimônio, vamos dizer assim, não é? Então vamos dividir agora o que é meu e o que não é meu, ok? Aquilo é o valor total de tudo aquilo que eu tenho. Então, dinheiro no bolso, no banco e aplicações em poupança, empréstimos a parentes e amigos, aquilo que eu tenho, né, que está no meu bolso, ok? Que eu realizei, que é dinheiro meu. E os veículos? Os veículos, vamos dizer que eu tenho nos 40.000, 20.000, né, de capital próprio e 20.000 financiado, né, por um banco. Então, é um financiamento de terceiros, ok? A residência é a mesma coisa, 80.000 já está pago e os outros 120.000 estão financiados, também é financiamento de terceiros. Móveis e utensílios, 25.000, todos eles financiados. As joias também, toda ela financiada. Móveis e utensílio, perdão, está dividido aqui, metade capital próprio, metade carnê, né, carnê de pagamento, aí, são financiamentos também. Então, do meu total lá de 365.000 de patrimônio, 195.000 são de patrimônio próprio e os outros 170 estão financiados, ok? Apenas para exemplificar de forma bastante simples como ficaria, não é? Essa divisão entre o que é tudo aquilo que é patrimônio, né? O que é financiamento meu, financiamento de terceiros, o que é financiamento meu, não é? Voltando aqui, o que é financiamento próprio, ele está no PL, e o que está no PL, no não exigível, né? No patrimônio líquido. Aquilo que é exigível está no passivo. Também está na parte do passivo, no passivo exigível, ok? Aquilo que é financiado, perfeito? Isso faz com que, né, mais para frente fique mais simples para entender a questão de débito e crédito, ok? Quando a gente chegar nesse ponto, vai ficar mais fácil com esse entendimento até aqui. Muito bom. Qual que é a equação da contabilidade, não é? Então, o ativo e passivo, não é? É igual ao patrimônio líquido, ou seja, o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido, ok? Então, todo ativo de um lado menos o passivo exigível, ele é igual ao passivo não exigível, o patrimônio líquido, ok? Quais são os tipos de patrimônio líquido que nós encontraremos ao analisar um balanço patrimonial? Primeiro, o positivo, né, onde os bens e ativos, né, os ativos, os bens e direitos, eles são maiores que as obrigações. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 50 de patrimônio, 10 é financiado e 40 capital próprio, ok? Então, ele é positivo. Quando você tem um patrimônio líquido nulo, você tem 50 em bens, né, em direitos, e você tem tudo isso financiado, e no seu patrimônio líquido, então, ele será igual a zero, ok? Só arrumar aqui, é direitos, né? Opa! Bens e direitos positivo, o nulo, não é? E o negativo, onde você tem bens e direitos, né, essas suas obrigações, bens e direitos,
menores, né, que as suas obrigações. Ou seja, você tem lá de patrimônio 50, mas você está devendo 60. Ou seja, além de você não ter os 50, o seu PL também, você tem uma dívida lá de 10. Não tem patrimônio nenhum, a sua dívida é maior do que os seus bens e direitos, ok? Então, nesse caso aqui é negativo, né? Bens e direitos são menores que as suas obrigações, que as suas dívidas, perfeito? Uma equação para entendimento do que é PL positivo, PL nulo, PL negativo. Contas. O que são as contas na contabilidade? São nomes dados para representar elementos da mesma natureza. Então, eu trago para cada conta toda a representação dos elementos que possuem a mesma natureza, para que eu possa controlar de conta a conta toda a minha contabilidade, ok? Um plano de contas é uma relação de contas de todas as contas utilizadas na contabilidade. Então, eu tenho lá várias contas abertas, né, por exemplo, né, como nós falamos ali, banco, investimentos, né, carro, estoques, enfim, várias contas, contas a pagar, contas a receber. Você tem vários tipos de contas que nós vamos exemplificar mais para frente de forma bastante objetiva, ok? Muito bom. Dando continuidade, vamos entender agora o que é o método de partidas dobradas, chamado também de digrafia. Em contabilidade, todo fato administrativo é registrado através de uma partida dobrada, onde toda aplicação tem uma origem de recurso de igual valor. Então, quando eu aplico alguma coisa, é um débito, eu estou aplicando do lado esquerdo, onde está o ativo, por isso é um crédito do outro lado, do lado do passivo, seja ele o passivo exigível ou o passivo não exigível, ou seja, no passivo circulante ou no patrimônio líquido, ok? A empresa nada tem, tudo pertence a alguém. Então, o raciocínio lá, por que quando eu compro alguma coisa, eu coloco como crédito, não é assim? Eu tenho um débito para adquirir um estoque, quando eu adquiro um bem ou um direito, ele entra como débito, e do outro lado eu tenho um passivo, né, onde eu vou entrar como crédito. Por quê? Porque o raciocínio é o seguinte: tudo pertence à pessoa e não à empresa. Então, se você emprestou um dinheiro para a empresa, o seu dinheiro no patrimônio, você terá um crédito com a empresa e a empresa é um débito com você. Então, tudo que vai seu para a empresa vai para ela como débito e para você como crédito, ok? Por isso, essa digrafia, isso funciona dessa forma: o débito do lado esquerdo e o crédito do lado direito. Débito em ativo, crédito em passivo. Isso quando nós estivermos falando das contas patrimoniais, que são as contas que vão para dentro do balanço patrimonial, ok? Do demonstrativo do balanço patrimonial. Em contabilidade, as aplicações são representadas por débitos, sendo assim, cada conta aplicada é uma conta debitada, aquilo que acabamos de falar, ok? Tudo que eu tiro meu para a empresa entra para ela como débito e para mim como crédito, por isso fica lá no patrimônio, ou o crédito, se for um crédito de terceiros, não é? Vai para o passivo circulante ou não circulante, já vamos aprofundar isso. As origens são representadas por créditos, sendo assim, cada conta de origem é uma conta creditada, perfeito? Exemplo, né, se eu dou um crédito no capital social da empresa, né, um dinheiro meu que eu mandei para a empresa, ela vai para a conta, né, para o capital social, para a conta de capital social como crédito, e ela sai do capital social e vai para a conta de
de caixa da empresa como um débito, não é? Então, débito do lado esquerdo e crédito do lado direito do balanço, nesse caso, porque caixa e capital social são contas que são do balanço, perfeito? E essa digrafia, ela tem algumas fórmulas que nós poderemos utilizar o seguinte, ó. A primeira fórmula é um débito para um crédito, não é? Então, eu tenho um débito lá na conta caixa, por exemplo, como nós vimos, e um crédito na conta capital social. A segunda fórmula, ela é 1 para 2, ou seja, eu tenho um débito para 2 créditos. Por exemplo, se eu tenho lá na conta caixa um dinheiro que veio metade do patrimônio líquido e metade de financiamento de bancos, por exemplo. Então, eu tenho um débito no caixa de um dinheiro que 50%, por exemplo, veio do PL, um crédito no PL e outro crédito lá em financiamentos, ok? Somente para ficar bem compreendido. E a terceira fórmula é o inverso. Eu tenho lá 2 débitos e um crédito, ou seja, eu pego um dinheiro no capital, né, social da empresa, um crédito, e metade desse dinheiro vai para a conta caixa e a outra metade para estoques, por exemplo, ok? E na fórmula 4 eu tenho 2 débitos e 2 créditos, ou mais, tá? Somente para exemplificar aí todas as fórmulas de lançamento, perfeito? Até aqui estamos apenas abordando aí todos as teorias, né? Falando sobre digrafia, débito e crédito, patrimônio, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Balanço patrimonial, ok? Um resumo de tudo aquilo que vamos ver bastante aí durante o nosso curso. Vamos falar então agora também dos livros fiscais. Todas as empresas terão lá os livros municipais, né, registros de notas fiscais e serviços, registros de contratos de prestação de serviço, recebimento de impressos fiscais e termos de ocorrência. Hoje em dia, bastante dessas obrigações está tudo digital, ok? A nota fiscal eletrônica. Livros estaduais, registro de apuração de ICMS, de entrada de mercadoria, saída de mercadoria, de produção e estoque, de utilização fiscais e termos de ocorrência. Também, ou bastante, né, desses livros, né, eles estão eletrônicos, mas eles existem, ok? Mesmo que eletronicamente, não é? Livros federais, o LALUR, não é? Que apura lucros, né? Lucros e resultados, tá bem? Depois que a gente faz o balanço patrimonial, como veremos, né? Como vimos até aqui alguns exemplos bastante práticos, temos a demonstração de resultado para apurar o que vamos pagar de imposto de renda. E lá no LALUR a gente faz o cálculo do imposto de renda, ok? Fazendo as adições e também retirando aquilo do lucro que não deve ser tributado. Mas isso a gente vê mais para frente. Aqui somente abordando o assunto. Registros de inventários e registros de compras, não é? Também para evidenciar aí, principalmente registro de inventário aqui para quem for uma imobiliária, não é? Os livros trabalhistas, registros de empregados e de inspeção do trabalho. E os livros contábeis, o diário, que são os livros, né, um livro cronológico de todos os acontecimentos, de todos os registros. O livro razão, que são as contas, né, todas as contas, entradas com débitos e créditos, ok? Entradas e saídas. E o livro caixa, não é? Que vai constar lá o dinheiro que está à disposição na empresa. Contas correntes, né? Bancos e registro de duplicatas para as empresas que emitem duplicatas, perfeito? Duplicatas são um conjunto, né, de registros de pagamentos de notas fiscais para serem recebidas. São as duplicatas emitidas pela empresa, ok? Muito bom.
Os livros societários, não é? Artigo 100 da Lei 6.404 de 76, que foi corrigido depois por todas aquelas leis que nós vimos, abordamos no início, né, quando começamos a falar de introdução. Quais são os livros societários? Os livros de registros de ações nominativas, não é? Livros de transferências dessas ações nominativas, livros de registro das partes beneficiárias, né, nominativas também, livros de transferência das partes beneficiárias, né, além do registro, quando houver transferências nominativas, livros de atas, né, das assembleias gerais. Tudo isso, quando nós estamos falando aqui ações nominativas, partes beneficiárias nominativas, é quando a empresa é constituída, né? A empresa está no nome de quem abriu. Então, quem abriu essa empresa, ela pode ter ações, e essas ações, elas são nominativas, ok? O livro de atas das assembleias gerais, no caso, né, quando houver a necessidade, no caso das SAs, livro de presenças de acionistas nas assembleias, os livros de atas das reuniões do Conselho de Administração, se houver um conselho, o livro de ata das reuniões da diretoria e o livro de ata dos pareceres do Conselho Fiscal, ok? Muito bom. Esses são os livros e nós vamos abordar todos esses assuntos especificamente, tá bem? Cada um deles mais adiante. Os livros fiscais, nós temos também os livros utilizados para os registros contábeis. O livro diário é obrigatório e tem ordem cronológica, não é? Quais são os itens necessários para o registro de um fato no livro diário? Local e data, o nome da conta debitada ou diversos, né? O nome da conta creditada ou a diversos, quando tem mais de uma, conforme as fórmulas que vimos antes aqui. O histórico, né, um resumo do fato com os dados do documento, não é? Foi uma compra, uma venda, fornecedor, o valor, enfim. O valor do fato também. Então, esses 5 itens são necessários no livro razão, no livro diário, perdão. Esse livro pode ser automatizado, né, pode ser eletrônico, mas ele tem que conter todas essas informações, perfeito? Então, somente para ficar mais claro ainda, quais são os livros fiscais, não é? Nós temos o diário, ele é um livro, né, uma utilidade principal, natureza cronológica, e a finalidade é obrigatória. O livro razão, que é a conta a conta, né, de todas as contas do plano de contas da empresa, todas as contas, débitos e créditos realizados, também é principal, ele é sistemático, não é? Conforme o sistema. E ele é obrigatório também. Registro de duplicata é um livro auxiliar, sistemático e obrigatório. O LALUR, não é? Auxiliar também, sistemático e obrigatório. O Caixa, livro Caixa, ele é auxiliar, sistemático e facultativo. Contas correntes, auxiliar, sistemático, também facultativo, ok? As formalidades dos livros, né? Quando nós falamos que um livro tem as formalidades extrínsecas, né? Ou seja, as formalidades externas, não é? Vamos dizer assim, né? É o encadernamento, né? Com páginas numeradas, termos de abertura e fechamento, registros em órgãos competentes, né? Junta comercial ou cartório. Essas são as formalidades extrínsecas, aquilo que tem que ser realizado, não é? Mas que não tem nada a ver com o registro. E as intrínsecas, elas são aquilo que tem a ver com os registros, né? A ordem cronológica, não pode haver rasuras, emendas ou borrões, né? A língua e a moeda tem que ser né? A língua nacional e moeda nacional, não pode haver espaçamentos ou linhas em branco, ok? Então, essas formalidades, elas são exigidas, tanto as extrínsecas quanto as intrínsecas, perfeito? Até aqui estamos apenas falando, né, de conceitos, ok? Estamos evidenciando aí todas as
necessidades de que precisamos utilizar na contabilidade. Perfeito? Vamos falar um pouco então da natureza das contas. A contabilidade respeita uma inversão de pensamento. Então, os bens e os direitos, né, eles são do ativo, conforme vimos, não é? São contas devedoras, ou seja, sempre que eu tenho um valor a lançar, eu vou lançar como um crédito numa entrada, e uma saída será um crédito, perdão, uma entrada será um débito e uma saída será um crédito. Por isso, inversão de pensamentos, né? Entrada como débito e saída como crédito, ok? Por quê? Porque essas contas, elas têm uma natureza devedora, elas devem aquele valor a alguma outra pessoa, não é? Ou seja, a terceiros ou aos sócios, aos acionistas. As obrigações que estão do lado direito do balanço, né, que fazem parte do passivo, elas são credoras, não é? Então, quando eu tenho um crédito, eu aumento a conta, e quando eu tenho um débito, eu diminuo, ok? O PL, o patrimônio líquido, as contas também são credoras, então utilizam o mesmo critério aí do passivo. Quando eu dou um crédito, eu aumento a conta. Quando eu tenho um débito, eu reduzo a conta, ok? O livro Razão, ele tem a finalidade de registrar a movimentação ocorrida em cada conta separadamente, para que possam ser apurados os saldos das mesmas. Então, conforme nós falamos, o Razão são as contas, né? Alguns chamam aí, interpretam através de razonetes, colocando lá um T, não é? Do lado esquerdo os débitos, do lado direito os créditos, fazendo assim o cálculo, né, cada conta. No final você vai abater um do outro e ver se a conta ficou positiva ou negativa, de acordo com a sua natureza, se ela for devedora ou se ela for credora, ok? O livro Razão, então, ele é obrigatório nas empresas que fazem apuração pelo lucro real, tá bem? Nós temos a apuração pelo lucro real, temos o lucro arbitrado, não é? Temos o lucro presumido, e o lucro real ele é obrigatório para algumas empresas, não é? Empresas, bancos, empresas de investimento, empresas que possuem um patrimônio acima de um determinado valor, ou empresas que têm um faturamento também acima de um determinado valor, ok? Entre outras que são obrigadas a realizar a sua contabilidade, né? O cálculo da sua contabilidade pelo lucro real, ok? A apuração do lucro pelo lucro real. Tudo isso, como nós falamos, né? O livro Razão, ele pode ser representado por razonetes, né? Onde você vai colocar o nome da conta em cima de um T, colocando do lado esquerdo tudo aquilo que for débito e do lado direito tudo aquilo que for crédito, e depois a gente faz a apuração dessa conta para saber como que ela ficou. Se for uma conta de resultado, nós vamos eliminar essa conta levando o resultado, não é, dela para uma outra conta. Se for uma conta de patrimonial, ela vai direto para o patrimônio de acordo com aquele cálculo. Se for uma conta de resultado, nós vamos levar para o cálculo do demonstrativo de resultado do exercício, ok? O que é uma conta de resultado e uma conta de patrimônio, ok? Vamos ver isso aqui, falando de balancete de verificação, tá bem? O balancete de verificação, ele é diferente do balanço patrimonial que nós vimos lá, ok? Ele tem uma finalidade de apurar se as partidas dobradas foram respeitadas, né? Um total de débitos deve ser igual a um total de créditos. Então, você tem um balanço patrimonial, ele é um demonstrativo obrigatório, elaborado pelo menos uma vez no período. São coisas diferentes, tá? Não vamos misturar aqui o que é um balancete de verificação e o que é um balanço patrimonial. No balancete de verificação, nós vamos fazer contas
né, de acordo com a natureza de cada conta, né, se ela é devedora ou se ela é credora. No balanço patrimonial, nós vamos levar as contas que são de balanço patrimonial para o demonstrativo, né, para o balanço patrimonial, que é um demonstrativo, perfeito? Nós temos aí contas retificadoras ou redutoras, né? São contas negativas que podem aparecer no balanço, ou seja, se ela for uma conta de ativo, mas ela for uma conta retificadora ou redutora, ela vai entrar lá do lado do ativo, conforme nós vimos. As contas lá têm que ser, têm que ser registradas, né, normalmente como débito. Porém, essa conta, por ela ser uma conta de natureza redutora, né, uma retificadora, ela entrará como crédito, porque ela estará retificando, né, ela estará reduzindo algum outro valor que foi colocado lá. Por exemplo, quando a gente fala de depreciação, ok? Mas isso nós vamos ver também com bastante detalhes mais adiante. E do lado do passivo a mesma coisa, né? Uma conta tem que ser credora. Porém, se ela é uma conta redutora, se ela é uma retificadora, ela vai entrar como débito, ok? Por exemplo, a apropriação de juros, mas também nós veremos com mais calma mais adiante. E no próprio PL também você tem as contas redutoras, ok? O ativo tem natureza devedora, logo as contas retificadoras desses serão credoras, conforme falamos. E o passivo e o PL possuem natureza credoras, não é? Logo, as contas retificadoras, elas serão devedoras, perfeito? Eu estou corrigindo alguns valores. No balancete de verificação, cada conta respeita a sua coluna de saldo devedor ou credor, tá? Então, no balanço patrimonial, se a conta for de balanço, quando eu fechar todos os cálculos dos razonetes, né, lá, o livro razão, eu vou levar, se essa conta for de patrimônio, eu vou levar aquela conta de acordo com como ela fechou lá para o meu balanço patrimonial. Seja ela uma conta redutora ou não, não é? Eu levo de acordo com como está. No caso do balancete de verificação, não. Cada conta respeita se é débito ou se é crédito, ok? No balanço patrimonial, cada conta respeita o seu grupo, né? Ativo, passivo ou patrimônio líquido. Exemplos de contas de balancete, né? de verificação. Então, nós temos lá umas contas, né, de bens e direitos. Eles são saldo devedor, ok? São débitos, não é? As contas retificadoras do ativo e as obrigações, elas são credoras. Então, quando eu estiver montando um balancete de verificação, eu vou colocar essas contas nesse balancete sendo credoras e não devedoras, ok? Mesmo elas fazendo parte do ativo, perfeito? Contas retificadoras do passivo, elas são saldo devedor. Contas, né, de patrimônio líquido, elas são saldo credor, conforme vimos. E as retificadoras do patrimônio líquido, como são redutoras, elas estarão com o saldo devedor, ok? As receitas, todas elas, né, somente receita e despesas, elas não têm essa característica inversa, não é? Quando você fala de receita, é crédito mesmo. E quando você fala de despesa, ela é débito, ok? Porque elas são contas de resultado. Elas não vão para o patrimônio, elas vão servir para a gente calcular o resultado da empresa, tá bem? Então, como fica, né, o resumo disso tudo aqui, ó? Então, como fica, né? Um exemplo aqui de contas do balanço, tá? O ativo, ele é devedor, conforme nós falamos, e o passivo credor. Então, eu tenho lá no ativo devedor, do lado esquerdo aqui. Os bens, né, são devedores, todas as contas elas vão para débito, não é? Os direitos, todos devedores. As contas retificadoras, elas vão para cá como credoras, portanto, elas ficarão entre parênteses, serão contas retificadoras, credoras, ok? Negativas.
a provisão para crédito de liquidação duvidosa, né? Aqueles créditos que a gente acha que não vai receber. Nós fazemos uma provisão para esse tipo de crédito, todo encerramento de exercício, e elas também são representadas no ativo como retificadoras. Também a provisão para devedores duvidosos, que é a mesma coisa, tá? Aqui a provisão para crédito de liquidação duvidosa pode aparecer assim ou pode aparecer como PDD, né? Provisão para ajuste de valor de mercado também, quando você tem que ajustar algum item que você tem, que o valor de mercado ele pode ser menor do que um valor que você adquiriu, pode existir um ajuste ao valor de mercado, então essa provisão também será uma conta credora no ativo. Provisão para perdas em estoque, não é? Também, né, problemas com inventário, aí você também vai ter uma provisão aí como credora, né? Por quê? Porque ela está reduzindo o estoque, não é? A provisão para perdas em investimento, algum tipo de investimento que você realizou, né, que você pretendia negociar mais adiante, e esse investimento pode ter perdido valor, então você também põe uma provisão lá para essas perdas. Ela é redutora do valor do investimento. Como ela é uma provisão, é uma conta separada, você tem uma conta, né, credora dentro do ativo, que normalmente tem as contas devedoras, ok? A depreciação acumulada, não é? A depreciação, quando ela ocorre, ela é uma despesa. E a depreciação acumulada, ela será um redutor do valor contábil, né, do item, da máquina, do bem, ok? Então, se esse bem ele pode ser depreciado, essa depreciação acumulada ela vai funcionando como uma redutora. Ou exaustão acumulada ou amortização acumulada. Então, alguns bens e direitos nós temos depreciação, outros exaustão e outros amortização. E nós detalharemos tudo isso também mais adiante, tá bem? No caso do passivo, né, como ele é credor, ele tem as obrigações, todas serão credoras, as contas todas estarão lá registradas, né, como crédito. Porém, você tem as retificadoras, né, que ficarão como devedoras. E os encargos financeiros a transcorrer, por exemplo, custos e despesas das receitas antecipadas, ok? Tudo isso também vai ser registrado lá como contas retificadoras, como contas devedoras, nesse caso aqui, porque aqui todas as contas devem ser credor. Então, para que ela seja uma redutora, ela tem que ter um saldo devedor, ok? As PL, né, quando falamos do patrimônio líquido, todas as contas também são credoras, não é? Então, o capital social, ele é credor. As reservas, né, de capital, reservas de lucro, todas elas são credoras. Porém, você tem algumas outras contas, como contas retificadoras do PL, que são devedoras. Capital a integralizar ou a realizar. Às vezes o capital de uma empresa ele não é totalmente integralizado ou realizado num único momento. Às vezes isso é feito em vários momentos. Então você, quando constitui a empresa, você coloca lá, essa empresa terá o valor de 1 milhão. Esse 1 milhão ele vai entrar como devedor, como credor, perdão, né? Uma conta credora. O capital social será 1 milhão credor. Porém, você só mandou mesmo para a empresa dinheiro de verdade 100 mil. Desses, né, esses 10%, eles vão lá para o caixa, 100 mil para o caixa. E os outros 900 mil, eles vão aparecer aqui. Mas, nesse caso, ele ficará uma conta redutora da conta de capital. Ele ficará no débito e não no crédito, né, que é aquele 1 milhão que você prometeu no contrato social da empresa, ok? As ações em tesouraria, aquelas ações suas que você ainda não vendeu, né, que pretende vender, que estão ali na tesouraria. Então, elas também funcionam como um débito, né? Ainda não viraram um crédito, perfeito? E os prejuízos acumulados também. Se você tem prejuízo no exercício, ele fica como débito, também como uma conta retificadora. Ele ficará lá
dentro das contas de patrimônio líquido como devedora, né, como redutora do crédito, né, da empresa, do crédito do patrimônio líquido. Perfeito? Então, assim, eu acho que fica bem explicado, fica bem fácil de entender, e damos continuidade na próxima aula. Então, até aqui agradeço, muito obrigado e até mais.